Olá! Hoje vamos mergulhar numa das verdades mais profundas e, vamos admitir, mais intrigantes da fé cristã: a Trindade. A ideia de que Deus é um e ao mesmo tempo três. Não três deuses, nem um Deus com três máscaras diferentes, mas um único Deus que existe desde sempre como Pai, Filho e Espírito Santo. Parece um nó na cabeça, né? Pois é, vamos tentar entender juntos como isso é possível. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? Como pode um único ser ao mesmo tempo três pessoas distintas? É exatamente essa tensão que a gente vai explorar, mas não tirando conclusões do nada. A ideia é olhar diretamente para o que as escrituras revelam sobre isso. E esse ponto é crucial, logo de cara. A doutrina da Trindade não foi uma invenção filosófica, sabe? Não foi um grupo de teólogos que sentou numa sala e pensou, ei, vamos criar um conceito bem complicado. Não, é exatamente como o teólogo Thomas Oden colocou. É a igreja tentando, de forma fiel, apenas descrever o que a Bíblia já mostrava. A igreja não inventou a Trindade, ela a reconheceu. Então vamos lá. Vamos construir esse raciocínio usando a fonte principal. E para isso, a gente precisa começar pela base de tudo: a crença fundamental em um e somente um Deus. O ponto de partida para qualquer conversa sobre a Trindade é inegociável: o monoteísmo. A Bíblia, do começo ao fim, é muito clara: existe um só Deus. E é importante frisar isso. A doutrina da Trindade não contradiz essa ideia. Na verdade, ela aprofunda de um jeito fascinante. Essa declaração aqui é basicamente o coração da fé judaico-cristã. É o famoso Shema. É a afirmação mais direta e definitiva da unidade de Deus. Então, qualquer entendimento sobre a Trindade precisa ser construído sobre esse alicerce sólido. Há um só Deus, ponto final. Certo, então temos um só Deus, combinado. Mas aí a coisa fica interessante, porque a mesma Bíblia que afirma isso também apresenta três pessoas distintas e atribui divindade a cada uma delas. Efésios nos diz que há um só Deus e Pai. O Evangelho de João declara que o Verbo era Deus, falando de Jesus. E lá no livro de Atos, mentir para o Espírito Santo é descrito como mentir a Deus. Percebe o padrão? O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. E essa ideia é capturada de forma brilhante em alguns momentos, como na grande comissão de Jesus. Ele manda batizar em nome, repara, no singular, do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É um nome só que abraça três pessoas distintas e iguais. É uma fórmula trinitária perfeita, bem ali no texto. Às vezes, para a gente entender bem o que uma coisa é, ajuda muito a entender o que ela não é. Então vamos dar uma olhada rápida em alguns dos equívocos mais comuns sobre a Trindade, só para deixar tudo bem claro. Bom, vamos lá. A Bíblia não ensina o triteísmo, que seria a crença em três deuses separados, quase como uma equipe divina, não é isso? Ela também não ensina o modalismo, que é a ideia de que Deus é tipo um ator solitário que só vai trocando de máscara. Ora age como pai, ora como filho, ora como espírito. A doutrina correta mantém esse equilíbrio: um único Deus, uma única essência, que existe eternamente em três pessoas distintas. Se fôssemos resumir tudo numa definição mais formal, seria esta: a Trindade é a doutrina de que Deus é um em essência, ou seja, o que ele é, mas subsiste em três pessoas coiguais e coeternas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas palavras coiguais e coeternas são chave. Nenhuma pessoa é maior ou veio antes da outra. Tá bom, mas tudo isso pode parecer teologia muito abstrata. Coisa de livro, né? A gente precisa passar do o que é pro e daí. Por que essa doutrina é tão importante para a nossa vida, para a nossa fé? Um jeito muito prático de ver isso é na obra da salvação. Os teólogos chamam isso de economia da Trindade, que é como as três pessoas agem juntas em relação ao mundo. Pensa assim: o Pai é o grande arquiteto, o planejador da salvação. O Filho é quem vem ao mundo e executa o plano. E o Espírito Santo é quem aplica essa salvação diretamente na nossa vida. São papéis distintos, mas uma missão em perfeita unidade. E é aqui que a gente chega no coração da questão. Se Deus é uma trindade, isso significa que, na sua essência, Deus é relacionamento. O amor não é algo que Deus criou. O amor sempre existiu dentro da própria divindade. E por isso a fé cristã não é, no fundo, sobre seguir regras, mas sobre ser convidado a entrar nessa comunhão de amor. Essa talvez seja a forma mais simples e poderosa de enxergar tudo isso.
Antes de existir qualquer coisa, já havia comunidade, já havia amor, já havia relacionamento dentro de Deus. A salvação, então, é muito mais do que só um perdão de pecados. É um convite para entrar nessa dinâmica familiar de amor que existe desde toda a eternidade. E a gente termina com essa reflexão. Se a própria natureza do Deus em quem cremos é uma comunhão de amor, como é que isso não deveria mudar a forma como a gente vive, como a gente ama, como a gente se relaciona? No fim das contas, a Trindade não é um quebra-cabeça teológico para ser resolvido, mas uma realidade de amor para ser vivida.